Boa tarde a todos. Para nós dá motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde à noite nas redes sociais, no Face. E nós vamos fazer um comentário sobre o Arthur Neto, que utiliza as redes sociais para denunciar a manobra contra Melo em matéria do Fantástico. Nós vamos fazer um comentário sobre essa matéria. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, PSDB, ele utilizou as redes sociais para um manifesto ao seu repúdio sobre a possível matéria que será exibida domingo no Fantástico na Rede Globo, denunciando uma suposta compra de voto pela campanha do governador José Melo Prois. Em seu artigo, Arthur Virgílio Neto foi fortemente incisivo em defesa de Melo. Veja o texto na íntegra, publicado na página do Facebook do prefeito de Manaus. Bom, se o Fantástico, o prefeito de Manaus utilizou a rede social para um repúdio sobre possível matéria que será exibida denunciando uma suposta compra de voto pela campanha do governador, suposta. Então, Fantástico, esse programa que aparece domingo, que acontece aos domingos no Brasil e no mundo, ele não tem só que denunciar uma suposta, não. Ele tem que trazer para o povo brasileiro e para o mundo acusações, denúncias que tenha prova, tá? Que tenha prova, não só uma suposta, não. O Fantástico, o povo do Fantástico, a equipe do Fantástico tem que trazer para o mundo, para o Brasil, denúncias concretas, tá? Não só abstratas, fatos imaginários, uma suposta. Ele vai trazer essa denúncia contra o Melo, o governador Melo, sobre uma suposta. Ele tem que provar para o povo e para o mundo que o governador José Melo, uma suposta pela campanha do governador Prois, porque essa suposta denúncia é muito grave. Trata-se de um homem público, de um governador do estado do Amazonas, mundialmente respeitado e localmente respeitado pela opinião pública, tá entendendo? E cabe à Rede Globo Fantástico provar. Nós queremos provas, tá? Provas, queremos provas, tá entendendo? Provas. Caso contrário, o nosso governador José Melo tem que entrar com uma ação contra o Fantástico. Porque, veja, o Fantástico, ele só faz falar, ele só faz mostrar a matéria, mas ele tem que ter um jornalismo sério. Ele tem que mostrar a cobra, ele tem que mostrar o pau, ele tem que mostrar a cobra e mostrar o pau que matou a cobra, digamos assim. Tá entendendo? Nós não queremos só uma suposta denúncia contra o fulano de tal, contra o Beltrano de tal. Não, nós queremos denúncias sérias, nós, o povo, tá entendendo? E que, se houver crime, se for comprovado pela justiça brasileira que houve compra de voto, os tais devem ser punidos com todo rigor. Porém, se não foi comprovado nada, e se passa de uma denúncia leviana que atinge o caráter de um governador do estado, que atinge a índole, enfim, esse Fantástico deve indenizar, tá entendendo? Indenizar o nosso estado. Tá entendendo? Se ele ganhou as eleições, pela competência dele,
pela habilidade dele, pela inteligência dele, se ele ganhou as eleições pela democracia, pelo voto popular, pela proposta que ele apresentou na televisão, tá entendendo? Se ele ganhou as eleições com caráter, com honestidade, enfim, com trabalho, se ele derrotou o adversário pela competência dele, pelo talento dele, pela vontade soberana de Deus e do povo, não teve compra de voto, não teve nada disso que estão falando, ele, o nosso governador, tem a obrigação de mostrar para o estado do Amazonas que o Fantástico deve ser punido por apresentar não só o Fantástico, mas até o Cidade Alerta também. Até o Cidade Alerta. E tirar dinheiro dessas emissoras. Essas emissoras têm que indenizar o candidato prejudicado quando vincula uma imagem em rede nacional, dizendo que eles estão comprando votos, eles têm que provar para nós, o povo, e se por acaso eles estão levantando falso testemunho, calúnia, etc., eles têm que responder em juízo. Essa é a minha opinião, esse é o meu comentário, tá bom? O nosso prefeito Arthur Neto, ele faz um comentário aqui. Em seu artigo, Arthur Virgílio Neto foi fortemente incisivo em defesa de Melo. Veja o texto na íntegra, publicado na página do Face do prefeito de Manaus. Então a gente vai ver aqui, ele fala, o nosso prefeito, indignado aqui, né, a foto dele. Ele diz: eu votei em Melo para governador. O meu candidato venceu ampla e legitimamente as eleições. O seu adversário, Eduardo Braga, foi fragorosamente derrotado. Há coisas estranhas no ar. Consta que uma televisão vincularia, neste domingo, matéria denunciando suposta compra de voto pela campanha de Melo. Nós não queremos o povo, nós não queremos uma suposta compra, uma suposta, tá entendendo? Suposta compra de votos. Nós queremos a denúncia, as provas, queremos resultados, queremos uma polícia eficaz e queremos também um jornalista eficaz, que não só traz denúncias, que não tem pé, não tem cabeça, não tem alma, não tem vestígio, não tem nada. Queremos fatos denunciados, comprovados e punidos. É o mínimo que, para isso é que serve esse jornalismo. E se por acaso eles estão levantando falso testemunho contra o nosso governador José Melo, e seja qualquer outra pessoa, não é só ele não, qualquer outro candidato, qualquer outro político que se vê atingido, tem que pedir uma indenização em juízo por danos morais, etc, etc. E que isso teria influenciado o resultado do pleito. Custo a crer que uma televisão se deixe manipular a esse ponto, por quem quer que seja. Afinal, no segundo turno, a televisão é manipulada. Infelizmente, nós devemos crer que a televisão é manipulada sim, por alguns que a gente não sabe quem são, os poderosos. Mas é manipulada sim a televisão. É manipulada. A gente está bem claro nisso, que a televisão é manipulada por interesses de alguns grupos. Custa a crer que uma televisão se deixe manipular a esse ponto por quem quer que seja. Afinal, no segundo turno, Melo obteve em Manaus 545 mil votos contra 377 mil do adversário. Algo com 60% dos votos válidos para o vencedor. No cômputo geral, José Melo atingiu 869.992 votos
e Eduardo Braga somente 696.465 pontos. Diferença mais que expressiva para o tamanho eleitoral do Amazonas. 173.527, dos quais cerca de 168 mil na capital do estado. Eduardo Braga, com seu terceiro turno, insulta os eleitores amazonenses, especialmente os de Manaus, dizendo o prefeito. Letra B. Falando em fraude, vamos falar de fraude aqui. É bom lembrar a eleição para o Senado em 2010, quando sofri verdadeira caçada humana, ordenada pelo então presidente Lula e executada por Braga. Venci a disputa em Manaus e saí bem nas sedes urbanas do interior. As áreas rurais, que estranhamente apresentaram abstenção mais baixa que as das respectivas sedes, fato inusitado no Amazonas, foram responsáveis pela derrota que sofri. Pergunta que não quer calar. Porque em 2012, quando obtive 2/3 dos votos de Manaus, em 2014, quando Melo se reelegeu governador, Braga deixou de lado as tais cartões de débitos, que foram para as mãos de milhares e milhares de eleitores, porque Braga abandonou a prática antitida, moderna e salutar? Não seria a confissão implícita de que votos teriam sido comprados por essa via tão elegante? Em 2010, perdi por apenas 2% dos votos, apesar de todo mundo e fundo que movimentaram contra mim. Eduardo Braga, o ministro dos aumentos exorbitantes de energias e combustíveis. Quer dizer que é ele que está aumentando os combustíveis e a energia? Ele está dando esse presente para nós, né? A gasolina aumentando, tudo aumentando. Agora se faz de vítima. Não aprendeu a lição. Ele foi derrotado pela humildade de Melo, por sua própria arrogância, pelas avaliações positivas do governo de Omar Aziz e pela gestão que realiza em minha cidade. Amém. É verdade. Se bem que falta fazer muita coisa ainda. Manaus precisa de muita coisa, muita coisa. Continua soberbo sem dar conta de que o povo amazonense o repudiou, disse não às suas pretensões, preferiu o entendimento, a parceria, compreensão e não o mandonismo de quem se acha professor de Deus. Se deseja retornar ao executivo pelo voto, faço-lhe uma sugestão. Veja que o prefeito faz uma sugestão ao ministro Eduardo Braga. Enfrente-me em 2016. Um desafio, né? Tiremos a prova dos 9. Queremos ver essa guerra aí. Está desafiando, né? Queremos ver a prova dos 9. Mergulhamos na alma do povo e vejamos quem tem fôlego para voltar à tona. No mais deixe, pelo menos, no mais deixe Melo trabalhar. Isso eu concordo com o prefeito. Vamos deixar o Melo trabalhar, vamos deixar a Dilma trabalhar. Esses políticos que venceram o pleito em 2014 pelo voto das pessoas, pela democracia, vamos deixar eles cumprir o mandato deles. Vamos deixar eles cumprir o mandato deles, bem ou mal. Nós, o povo, nós, a sociedade, desejamos que eles se deem bem, que eles cumpram, que eles façam um ótimo trabalho. Então, nós devemos deixar eles trabalharem, amém? Deixar eles trabalharem e nós ajudarmos eles no que for preciso, dando uma opinião, dando um pensamento, etc., orando, pedindo a Deus que os abençoe, os guarde, os ilumine. Isso é de Deus. Amém. Está entendendo?
Não mais deixe Melo trabalhar e cuide de seu ministro de verdade, porque hoje está bem, vamos ler aqui. Porque hoje está bem longe disso. Ele diz, se desejar retornar ao executivo pelo voto, faço-lhe uma sugestão. Enfrente-me em 2016, no ano que vem. Tiremos a prova dos 9, mergulhemos na alma do povo e vejamos quem tem fôlego para voltar à tona. No mais, deixe Melo trabalhar e cuide de seu ministro de verdade. Por quê? Hoje está bem longe disso. A opinião do prefeito. Amém? Ministro de verdade não fala tolices, não é ridicularizado por jornalista e nem leva pito nem de quem esteja presidindo a República. O Amazonas precisa de paz. É verdade, amém. Concordo. Para tocar sua economia. Eduardo, enfrentando os aumentos que diariamente você assina. Um bom fim de semana a todos. Amém. Eu gostei demais de ler esse artigo do prefeito. Ele é um homem que não fala muito, mas quando ele resolve falar, amém. Em 2016, vamos tirar a prova dos 9. Aí um desafio aí para Eduardo Braga. Vai ser difícil. Nós só vencemos uma política, eu já falei, já disse. Nós só vencemos nesta vida com humildade e com verdade. Reconhecendo a vontade soberana de Deus e do povo. Não adianta dar uma de soberbo, de arrogante, porque com arrogância e com a soberba e com orgulho nós não vamos a lugar nenhum. E com inverdades, com denúncias, supostas denúncias contra fulano, contra ciclano. Tá entendendo? Se houve compra de voto, como realmente foi denunciado contra o nosso querido governador eleito pelo voto do povo, e se levantar essa calúnia contra ele, essa falsa testemunho, ele, como cidadão, como homem do bem, ele deve exigir respeito. O juiz assinar, que ele foi injustamente prejudicado. Ele deveria ter ganho mais votos, creio eu. Creio eu que o governador Melo deveria ter ganho mais votos. Deveria ter passado aí de 1 milhão de votos. Mas devido a essa denúncia que saiu no Cidade Alerta, foi vinculada pelo Cidade Alerta, ele perdeu muito voto. Então ele foi prejudicado. Então, eu acho que ele deve entrar com pedido de, se ele realmente tem a consciência limpa diante de Deus e diante do povo, que ele não comprou voto, que ele é uma pessoa do bem, que ele ganhou as eleições pela competência dele, pela humildade, e etc, pela proposta dele, pelo ser um homem trabalhador, um homem honesto, e ele se acha que foi injustamente acusado por falsas difamações, por falsas calúnias. Eles devem entrar com uma ação pedindo indenização por danos morais, tanto da Rede Record, da Cidade Alerta, do Fantástico, etc. Amém.